Olá, professor Eduardo Augusto falando. Vamos dar continuidade ao nosso conteúdo de matemática. Retas paralelas, concorrentes e perpendiculares, né? Quer dizer, retas paralelas, retas concorrentes e retas perpendiculares, tá? Duas retas distintas, né? Quer dizer, diferentes, né? São paralelas quando possuem a mesma inclinação, ou seja, possuem o mesmo coeficiente angular. Além disso, a distância entre elas, né, é sempre a mesma e não possuem pontos em comum. Então, temos aqui uma reta R e uma reta R. Essas retas elas são paralelas, tá? Elas estão sempre uma do ladinho da outra, tá? Elas vão sempre andar uma do ladinho da outra, vamos dizer assim, né? A grosso modo, quer dizer, elas nunca se encontram. Não existe nenhum ponto em comum, não existe nenhum ponto comum entre elas, tá? Elas vão estar sempre uma do lado da outra, sabe? Mantendo sempre a mesma distância, tá bom? Então, as retas paralelas não se cruzam. Na figura ao lado, as retas R e S são paralelas, quer dizer, essa reta R e essa reta R, elas são retas paralelas, ok? Retas concorrentes. Diferente das retas paralelas, as retas concorrentes se cruzam em um único ponto. Então, temos aqui um pontinho aqui, ó, onde elas se cruzam, tá? A reta R e a reta R, elas se cruzam aqui em um ponto. Então, essas retas, né, elas são chamadas de retas concorrentes, tá? As retas R e S acima são concorrentes, ok? Retas perpendiculares. Se duas retas se cruzam em um único ponto e o ângulo formado entre elas no cruzamento for igual a 90 graus, as retas são chamadas de perpendiculares. Veja bem, eu tenho aqui a reta R e a reta R. Elas estão novamente se cruzando, né, em um único ponto. Só que agora o ângulo formado aqui, ó, tá? Ela está formando aqui quatro ângulos, né, de 90 graus cada um, tá? Quer dizer, eu vou formando a posição, né, em que elas se encontram, né, o modo como elas estão se cruzando, elas estão formando ângulos de 90 graus, tá? Então, as retas R e S ao lado são perpendiculares, tá? Formam quatro ângulos de 90 graus, tá? Quer dizer, se elas formam um ângulo de 90 graus, elas são perpendiculares, ok? Retas paralelas cortadas por uma transversal, né? Chegamos num momento importante, tá? Uma reta é transversal a uma outra se possuem apenas um ponto em comum, tá? Uma reta é transversal a uma outra se possuem apenas um ponto em comum. Duas retas paralelas R e S, se forem cortadas por uma reta T transversal a ambas, né, formará ângulos como representados na imagem abaixo, né? Então, temos aqui, ó, a reta R, a reta S, tá? Temos aqui uma reta T cortando essas duas, uma transversal aqui, né? Temos aqui uma reta R, uma reta R. Temos aqui uma reta T cortando essas duas retas, tá? E aí o que que acontece, né? Nós vamos formar aqui, ó, tá? Quatro ângulos na primeira reta e quatro ângulos aqui na segunda reta. E existe uma relação entre esses ângulos. E é o que vai interessar para a gente agora. Ok? Então vamos lá. Na figura, os ângulos que apresentam a mesma cor são congruentes, ou seja, possuem a mesma medida, né? Quer dizer, em geometria a gente não fala igual, a gente fala congruente, né? Quer dizer, o ângulo A aqui, ele é igual, né? Ele tem a mesma medida, ele é congruente ao ângulo C. O ângulo B, ele é congruente ao ângulo D, assim como o ângulo E é congruente ao ângulo G. O ângulo F é congruente ao ângulo H, tá? Então, ângulos que têm a mesma cor aqui, ó, eles também têm a mesma medida. Eles são chamados de congruentes. Eles têm a mesma medida, ok? Dois ângulos de cores diferentes são suplementares, ou seja, somam 180 graus. Por exemplo, os ângulos A e C apresentam a mesma medida, e a soma dos ângulos F e G é igual a 180, tá?
os ângulos A e C, né, eles são congruentes, tá? Agora, os ângulos F e G, a soma aqui, ó, do ângulo F com o ângulo G vai dar 180 graus, tá? Quer dizer, o ângulo F e o ângulo G, eles são suplementares, tá? Eles somam 180 graus. Show? Os pares de ângulos recebem nomes de acordo com a posição que ocupam em relação às retas paralelas e à reta transversal. Bom, sendo assim, os ângulos podem ser, né? Veja bem, nós temos aqui, né, as duas retas aqui paralelas, nós temos aqui uma reta transversal cortando, tá? E aí, esses ângulos, né, que são formados, tá? Existe uma relação entre eles, né? Quer dizer, eles recebem nomes especiais, tá? Então, veja bem, eles podem ser correspondentes, alternos e colaterais, tá? De novo, olha só. Os pares de ângulos recebem nome de acordo com a posição que ocupam em relação às retas paralelas e à reta transversal. Sendo assim, os ângulos eles podem ser correspondentes, alternos e colaterais, tá? Então, veja bem. Ângulos correspondentes. Dois ângulos que ocupam a mesma posição nas retas paralelas são chamados de correspondentes. Se eles ocupam a mesma posição, eles são correspondentes, tá? Eles apresentam a mesma medida, né? Quer dizer, são ângulos congruentes, eles têm a mesma medida, tá? Os pares de ângulos com a mesma cor, representados abaixo, são correspondentes, tá? Então, olha só, B e F são correspondentes, tá? C e G também são ângulos correspondentes, beleza? Bom, na figura, os ângulos correspondentes são A e E, tá? Olha lá, ó, A e E, B e F, B e F, tá vendo? C e G, C e G, e D e H, D e H, tá? Quer dizer, eles ocupam a mesma posição, tá vendo? Aqui na reta, né? Na paralela aqui, tá? Olha lá, o D está na mesma posição que o H, o B está na mesma posição que o F, o A está na mesma posição que o E, o C está na mesma posição que o G, ok? Então, esses ângulos, eles são correspondentes, tá? Eles são correspondentes e eles são congruentes, eles têm a mesma medida. Isso é importante, tá? Ângulos alternos. Os pares de ângulos que estão em lados opostos da reta transversal são chamados de alternos, tá? De novo, os pares de ângulos que estão em lados opostos da reta transversal são chamados de alternos. Esses ângulos também são congruentes, quer dizer, também têm a mesma medida, tá? Os ângulos alternos podem ser internos ou externos, tá? Os ângulos alternos, tá? Eles podem ser alternos internos e alternos externos. Show? Então, veja bem, eu tenho aqui, ó, o ângulo A e o ângulo D, eles são alternos, tá vendo? Eles estão em lados opostos, tá? E eles são internos, tá? Alternos internos. O ângulo B e o ângulo C também são alternos internos. Ele está dentro da figura, tá? Eles estão ocupando a parte de dentro da figura. Então, eles são alternos internos, tá? Os ângulos A e D, B e C são alternos internos, tá? A e D, B e C. Show? Eles são alternos internos, ok? Ângulos colaterais. Então, são os pares de ângulos que estão do mesmo lado da reta transversal. Os ângulos colaterais são suplementares, somam 180 graus. Tá? Também pode ser internos ou externos, quer dizer, eu posso ter ângulo colateral interno e colateral externo. Tá? Então, na figura aqui ao lado, né, os ângulos colaterais internos são D e E, tá? Aqui, ó, D e E, tá? Eles estão no mesmíssimo lado aqui, tá? C e F, tá? C e F, ok? A soma desses ângulos, tá, dá 180 graus, tá? Se você pegar o ângulo C e somar com o ângulo F, vai dar 180 graus. Por isso, eles são chamados de ângulos
suplementares, tá? Da mesma forma que o ângulo D e o ângulo E, somados aqui, também vão dar 180 graus, ok? Eles são suplementares, tá? A soma deles dá 180 graus. São ângulos o quê? Colaterais. Colaterais internos, ok? Aqui, ó, C e F, D e E, né? Tem também aqui, ó, os ângulos colaterais externos, né? A e H, tá? A e H, B e G, tá? É lógico, né? Aqui, ó, tá A e H, B e G, né? Quer dizer, eu coloquei as mesmas letras aqui, não é isso? Tá? A e H, B e G, tá? C e F, D e E. D e E, C e F, ok? Eles são, então, o C e F, D e E, eles são colaterais internos. A e H, B e G são colaterais externos, ok? Da mesma forma, né? B e G, A e H são colaterais externos. Bom, exercícios resolvidos, né? Sabendo que R paralela a S, essa é a linguagem que a gente vai usar, tá? Sabendo que R é paralelo a S, tá? Dê a medida dos ângulos indicados, né? Então, eu tenho aqui ó, a reta R, a reta S, eu tenho aqui uma reta T cortando, tá? Então, eu quero saber a medida do ângulo X aqui, ó, tá? Se a gente, né, observar bem aqui, ó, os ângulos correspondentes são congruentes, né? Logo, x é igual a 40. Quer dizer, esses ângulos aqui, ó, eles são o quê? Eles são correspondentes, tá? 40 e x, né? Eles são correspondentes, tá? Então, eles são congruentes, eles têm a mesma medida. Ângulos correspondentes, né? Quer dizer, aqueles que estão do mesmo lado da reta, né? Tá? Eles são o quê? Eles são congruentes, eles têm a mesma medida. Bom, se aqui é 40 e aqui também, só pode ser o quê? 40, né? Se eles têm a mesma medida, tá? Então, x é igual a 40, tá? Esse ângulo x, ele tem a mesma medida desse ângulo aqui, que vale 40 graus. Logo, x é igual a 40 graus. Show? Nas figuras a seguir, né, R paralela a S e T é transversal. Determine as medidas x e y dos ângulos destacados, né? Temos aqui ó, x e y, tá? Temos aqui um 70 graus, a reta R, S, desculpa, e a reta T, tá? Bom, eu quero saber o valor do x e eu quero saber o valor do y. Bom, eu sei o seguinte, olha, que x mais 70, sempre que nós tivermos uma linha reta, tá? Nós vamos ter 180 graus, tá? Então, esse ângulo todo aqui, ó, tá? Esse ângulo todo, x aqui mais 70, tá? Vai ter que dar 180 graus, tá? Sempre que eu tiver uma linha reta, eu vou ter 180 graus. Logo, esse ângulo x mais esse ângulo 70 vai ter que dar quanto? Vai ter que dar 180 graus. Show? Bom, x mais 70 é igual a 180. Eu vou pegar o 70, vou passar para o outro lado, ele vai ficar menos. X vai ser igual a 180 menos 70. X vai ser igual a 110. 180 menos 70, 110. Achei o valor do x. Para achar o valor do y, o que acontece? X e y são ângulos correspondentes, não é? São ângulos correspondentes, olha lá, estão na mesma, na mesma posição, tá? Nas retas, né? Então, eles são o quê? São correspondentes, eles são congruentes, eles têm a mesma medida. Logo, x é igual a y, que é igual a 110. Show? Beleza? Eu poderia dizer também que o seguinte, olha, eu posso dizer que aqui o ângulo oposto aqui ao ângulo x aqui, ó, também é x. Aqui também é x, né? Bom, aqui também seria 110. E aí eu teria aqui ângulos, ó, alternos internos, tá vendo? Uma outra maneira de mostrar que o y é igual ao x, tá? Se aqui é x, aqui também é x, lembra? Né? Eles são opostos pelo vértice. Aqui também é x. Se aqui é x, aqui também, quer dizer, se aqui é 110, aqui também é 110. Eles são opostos, tá? Eles são alternos, desculpa. Eles são alternos internos ou
né, eles são correspondentes, tá? Eles estão na mesma posição nas retas. Eles são correspondentes. Eles são congruentes, eles são iguais, eles têm a mesma medida. Show? Então, x é igual a y, que é igual a 110. Tá bom? Bom, determine as medidas x, y e z nos casos a seguir, onde R paralela a S, né? Bom, temos aqui x mais 36, y, 5x e z, tá? Bom, temos que y e 5x são alternos externos, tá? Ó, y e 5x são alternos externos, eles têm a mesma medida, tá? Assim, eu posso chamar esse y aqui, ó, de 5x. E aí eu vou dizer o seguinte, olha, que 5x mais 36 vai dar 180. Concorda? Eu vou chamar esse y aqui de 5x. Se eles têm a mesma medida, tá? Então eu posso dizer que y é igual a 5x, tá? E eu sei o seguinte, que se eu somar x mais 36 mais y, tem que dar 180, né? Eu tenho uma linha reta, eu tenho esse ângulo mais esse ângulo, né? Eles são suplementares, eles somam 180 graus, tá? Se aqui é 5x, então 5x mais 36, tá? 5x mais 36, isso tem que dar 180, tá? Ou x mais 36 mais 5x, isso tem que dar o quê? 180. O que eu vou fazer? Eu vou pegar, eu vou somar aqui, ó, x mais 5x, 6x, mais 36 vai ser igual a 180. Vou pegar o 36 e vou passar para o outro lado, ele vai ficar menos, tá? Então, x vai ser igual a 180 menos 36. Desculpa. 6x vai ser igual a 180 menos 36. 6x vai ser igual a 144, tá? 180 menos 36, 144, tá? Bom, x vai ser igual a 144 dividido por 6, tá? Vou pegar o 6 e vou passar para cá dividindo, né? Então, x vai ser igual a 144 dividido por 6. X vai ser igual a 24. Beleza? Bom, achei o valor do x. Falta achar o valor do y e o valor do z. Então, veja bem. Bom, eu já sei que o x vale 24, né? Substituindo x por 24, encontramos o valor de y e de z, tá? Bom, y é igual a 5x, eles são alternos internos, já falamos sobre isso, né? Olha lá, ó, alternos externos, desculpa, né? Eles são alternos externos, né? Tá? Então, bom, se y é igual a 5x, se o x vale 24, então y vai ser igual a 5 vezes 24. E y vai ser igual a 120, tá? Então, y vale 120, tá? O x vale 24, né? É o que nós vimos. Para achar o z, olha só. Eu vou dizer o seguinte, que 5x mais z, olha lá, ó, 180 graus. Aqui, ó, minha linha reta, tá? Então, 5x mais z tem que dar o quê? Tem que dar 180 graus, tá? Bom, como o x vale 24, 5, né? 5x, 5 vezes 24 mais z tem que ser igual a 180, tá? 5 vezes 24, 120. 120 mais z tem que ser igual a 180. Z vai ser igual a 180 menos 120. Vou pegar o 120 e vou passar para o outro lado, vai ficar menos. Z vai ser igual a 180 menos 120. Z vai ser igual a 60, ok? Então, o x vale 24, o y vale 120 e o z vale 60. Beleza? Um outro exercício, né? Dadas as retas paralelas cortadas por uma transversal a seguir, né? Calcule os valores dos ângulos A e B. Dadas as retas paralelas cortadas por uma transversal a seguir. Essas aqui, né? Calcule os valores dos ângulos A e B. Então, A e B. Ó, tá? A e B. Bom, aí temos aqui, ó, 20x menos 20 e A, tá? Temos aqui, ó, B e 10x mais 40. Olha só. Temos que 10x mais 40 é igual a 20x menos 20. Aqui, ó, eles são alternos externos, tá?
20x menos 20 vai ser igual a 10x mais 40. Por quê? Porque esses ângulos eles são alternos externos. Eles são congruentes, eles têm a mesma medida. Tá? Bom, então fica assim, ó, 20x menos 20, né? 20x menos 10, menos 10x, né? Igual a 40 mais 20. O que eu estou fazendo aqui? Veja bem. Eu peguei o 10x, passei para cá, ele ficou menos, tá? Peguei o 20, passei para cá, ele ficou mais. Olha lá, ó. Peguei o 10, passei para cá, passei para o outro lado, ele ficou menos. Peguei o 20, passei para cá, ele ficou mais. Então, 20x menos 10 vai ser igual a 40 mais 20. 20x menos 10x, quer dizer, 20x menos 10x vai ser igual a 40 mais 20. 20x menos 10x, 10x. 40 mais 20, 60. Tá? Bom, eu não quero 10x, eu quero x. O que eu vou fazer? Eu vou pegar o 60 e vou dividir por 10. X vai ser igual a 60 dividido por 10. X vai ser igual a 6. Tá? Achei o valor do x. Bom, falta achar o quê? Falta achar o valor do A e o valor do B. Beleza? Bom, vamos achar o B. Eu já sei que o x ele vale 6, não é isso? Ele vale 6, né? Então, o B vai ser igual a 10x mais 40, tá? Olha lá, ó, eles são opostos pelo vértice, tá vendo? O B e o 10x mais 40, né? Eles são congruentes, eles têm a mesma medida. Então, B vai ser igual a 10x mais 40, pois são ângulos opostos pelo vértice. Bom, o B vai ser igual a 10 vezes 6, por que 6? Porque o x vale 6, tá? 10 vezes 6 mais 40. 10 vezes 6, 60. 60 mais 40, 100. Logo, o B vale 100 graus, ok? E o A, né? Bom, nós sabemos o seguinte, que 20x menos 20 mais A tem que dar 180, né? Aqui, ó, uma linha reta. Esse ângulo mais esse, tá vendo? Tem que dar 180 graus. Esses ângulos, eles são suplementares. A soma dá 180 graus. Eu sei que o x vale 6. Então, eu vou fazer assim, ó. A mais 20x menos 20, aqui, ó. A mais 20x menos 20, ó. Essa soma aqui, ó, tem que dar 180. Beleza? A mais, né? No lugar do x eu vou botar um 6, tá? 20 vezes 6 menos 20, tá? A mais 20x menos 20. O x vale 6, então A mais 20 vezes 6 menos 20. Isso tem que ser igual a 180. A mais 20 vezes 6, 120. 120 menos 20, 100. Isso tem que ser igual a 180. Vou pegar o 100 e vou passar para o outro lado, tá? A vai ser igual a 180 menos 100. A vai ser igual a 80, tá? Então, o meu x vale 6, o meu B vale 100 e o meu A vale 80, ok? Bom, é isso, tá? Eu vou parar por aqui. Eu vou deixar na descrição desse vídeo uma lista de exercício, tá? E deixa eu pedir uma coisa, façam comentários aqui nos comentários do vídeo, tá? Comenta para mim se o vídeo está muito longo, se está muito curto, se está confuso, se deu para entender, tá? E se inscreve no canal, tá? Se inscreva no canal, tá? Se gostar, dá um like, se não gostar, dá um dislike, tá? Aciona lá o sininho das notificações, tá? Cada vez que eu produzir um vídeo você recebe, tá bom? Então é isso. Eu vou deixar na descrição desse vídeo uma lista de exercícios, um link com uma lista de exercícios, tá? Se inscreva no canal e faça um comentário. Comenta para mim aí se você gostou, se não gostou, se ficou legal, se não ficou, tá bom? Bom, fiquem com Deus, um abração, tchau, tchau.